Somos a Pedra Rara Web Rádio. Buscamos sempre ser o diferencial para quem nos ouve. www.pedrarara.com.br. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que muda vidas, que se chama consciência emocional. Eu trago para vocês o tema Janeiro Branco, a consciência emocional, onde inicia toda a mudança e toda a melhoria da nossa cura, da nossa vida e da nossa perspectiva maior, que é viver bem. Janeiro Branco não é sobre promessas vazias. É sobre olhar para dentro e reconhecer como nós estamos vivendo emocionalmente. E eu quero dizer para vocês que na psicologia, especialmente na terapia cognitivo-comportamental, nós aprendemos que não mudamos aquilo que não percebemos. Por isso a consciência vem antes da mudança. É impossível mudar algo que a gente não tem consciência, que a gente não percebe, que a gente não é afetado de uma forma racional, de uma forma sensata e com uma necessidade que é proporcionar mais qualidade de vida. Então, eu vou clarificar para vocês sobre como é que nós podemos desenvolver essa consciência emocional. A psicologia e a TCC vai caminhar comigo nessa nova jornada que é falar do Janeiro Branco e falar que antes da mudança nós precisamos ter consciência. Então, a consciência emocional, ela é a capacidade que você tem de identificar o que você está pensando, o que você está sentindo e como é que fazemos com as situações que estamos pensando ou sentindo. Eu quero dizer para vocês que a consciência emocional também é essa capacidade. Por quê? Porque muitas pessoas, elas vivem no modo automático. Elas reagem o tempo todo, elas se irritam o tempo todo, se sobrecarregam, adoecem e tudo isso sem perceber muitas vezes o porquê que está reagindo nesse formato negativo, nesse formato adoecedor e que vai sim causar muitos problemas com a sua saúde física e mental de forma crônica. E eu quero dizer para vocês que na TCC nós chamamos isso de pensamentos automáticos. Então, quais são os seus pensamentos automáticos a seu respeito, que faz com que você reage, se irrita, se sobrecarrega e adoece? Porque o pensamento automático, ele surge rápido, o nome já diz tudo, ele é automático. Ele não é planejado. O pensamento automático, ele vai parecer verdades absolutas para você. E o pensamento automático também vai determinar a sua emoção, as nossas emoções. Quais são esses pensamentos automáticos, doutora Helenise? Me dê um exemplo. Eu vou citar alguns exemplos aqui e você provavelmente vai se identificar. Um dos maiores pensamentos, mais recorrente, mais forte, mais potente é: eu não sou suficiente. Ou tenho que dar conta de tudo. Ou se eu parar, tudo desmorona. Será que isso é verdade? Ou é uma crença rígida, um pensamento automático que leva você ao adoecimento emocional e mental? Esses pensamentos, eles vão gerar ansiedade. Eles geram também culpa, tristeza e a exaustão, junto com o estresse, que vai cronificar a sua pessoa e vai danificar a sua saúde. O Janeiro Branco, ele nos convida a fazer uma pausa consciente e perguntar o tempo todo: o que é que eu estou pensando mesmo? Diante desse pensamento, o que é que eu estou sentindo de verdade?
E diante desse pensamento e desse sentimento já identificado, como estou agindo comigo mesmo? Será que eu estou agindo, buscando soluções? Ou será que eu estou reagindo, devolvendo estresse, raiva e irritabilidade para o mundo? Com consciência, nós criamos escolha. Por isso, sem consciência emocional, nós vamos repetir ciclos. Ciclos que não são nossos. Ciclos que foram aprendidos no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, no ambiente em que desenvolveu a minha estrutura de personalidade lá na infância, no ambiente social, nas redes sociais. Por isso a importância da consciência emocional. E eu quero te orientar. O programa Psicologia Sem Fronteira, da Web Rádio Pedra Rara, tem por missão orientar as pessoas que estão nos ouvindo, a todos vocês. E a minha orientação hoje ela é prática, ela é pautada na terapia cognitiva comportamental. Hoje eu te convido a um exercício simples, mas um exercício poderoso. Eu quero que você, antes de dormir, escreva uma situação do seu dia e responda 3 perguntas simples. O que eu pensei nessa situação? O que eu senti no meu corpo e nas emoções? E o que eu fiz a partir disso? Com essas 3 perguntas, você está fazendo um exercício que vai te ajudar a sair do automático. Esse exercício ele é o primeiro passo para você sair desse pensamento automático, desse pensamento disfuncional e que te adoece. E eu quero, a partir do que eu falei até agora, trazer para você uma associação com uma metáfora. Eu sempre gosto de trazer a metáfora para que fique mais compreendido toda a informação que eu quero passar. Eu vou trazer a metáfora da pedra rara. Esse nome é maravilhoso. Sabe por quê? Porque uma pedra rara, ela não se transforma antes de ser encontrada. Então, você não vai provocar mudanças internas antes de entender as situações, as emoções e o que você vai fazer a partir disso. Então, uma pedra rara não se transforma antes de ser encontrada, ela passa anos escondida, até que alguém a reconhece pelo seu valor. Olha que lindo! E quem vai reconhecer a pedra rara pelo seu valor? É a pessoa que tem a pedra rara, a pessoa que acessou a pedra rara, que é você. E Janeiro Branco é esse o momento. É o mês em que você se encontra, se reconhece e entende também que não precisa se consertar. Você precisa apenas se compreender. Entender sobre as suas emoções, entender sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. Você é uma pedra rara. Acredite. E toda mudança começa quando você se permite ser visto por você mesmo, por si mesmo. E seguindo a missão de falar sobre Janeiro Branco, eu quero falar com você também sobre autorresponsabilidade emocional. Não no sentido de culpa, mas no sentido de consciência e liberdade. Sabe por quê? Porque saúde mental não é a ausência de problemas. É a forma como nós lidamos com eles, com os problemas. E eu sempre coloco isso no setting terapêutico com meus pacientes. Você ter saúde mental não é sinônimo de não ter problema. Até porque viver é solucionar problemas o tempo todo. Mas o que vai te adoecer é a forma como você lida com esses problemas, com essas situações que não foram previstas por você, que chegaram no automático, que chegaram de forma disfuncional, que se tornaram adversidades e provocaram mudanças negativas. Então, a terapia cognitiva comportamental,
Por meio dessa abordagem, os meus pacientes aprendem que não vão controlar tudo. Ninguém consegue controlar tudo o que acontece. E você também, é importante que você saiba que não controlamos tudo o que acontece, mas nós podemos aprender a lidar com o que acontece dentro de nós. Nós somos responsáveis pelo que acontece dentro de nós, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Muitas pessoas elas acabam terceirizando a própria saúde mental. Como que se terceiriza? Culpando o outro, culpando o passado, culpando o seu trabalho, culpando a vida, culpando o seu relacionamento afetivo, social, amoroso, familiar. Mas e cadê a sua autorresponsabilidade emocional? O que você tem feito para entender que todo sentimento, eles são legítimos, mas os comportamentos, eles podem ser escolhidos. Nós podemos sentir raiva e sentimos raiva, isso é legítimo. Mas o que eu vou fazer com essa raiva, que é o meu comportamento, eu posso escolher. Eu posso selecionar o que eu vou fazer com essa raiva. Então, isso é autorresponsabilidade. E também, nós devemos questionar os nossos pensamentos. Tem uma técnica que se chama questionamento socrático. Sócrates, ele questionava o tempo todo os seus alunos quando chegavam perguntando algo para Sócrates. E Sócrates dizia: pense sobre isso. Por que você está me perguntando isso? O que é que você vai fazer com isso? Como você vai utilizar isso? Então, questione os seus pensamentos. Quando você muda a sua forma de pensar, você muda o que você sente. E quando eu mudo a forma de sentir, eu mudo a minha forma de viver, de me colocar no mundo, de me relacionar com as pessoas, de acessar o outro. Então, tudo isso vem por meio de uma consciência emocional e de uma autorresponsabilidade. Na terapia cognitiva comportamental, eu oriento de uma forma prática para os meus pacientes o que nós chamamos de reestrutura cognitiva. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre reestruturação cognitiva. Hoje eu te convido a substituir a pergunta: por que isso acontece comigo? Ou por que isso aconteceu comigo? Por o que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo? Olha a diferença. Quando eu digo por que isso acontece ou aconteceu comigo, eu substituo o que eu posso fazer com isso que acontece ou que aconteceu comigo. Olha a diferença. Essa pergunta, ela não vai negar a sua dor, mas ela vai devolver para você o controle emocional. Porque neste momento você respirou, você pensou, você organizou as suas ideias e você teve consciência plena das suas emoções. Aí sim, você vai pensar no que fazer com a situação que ocorreu recentemente, que aconteceu com você. E vou trazer uma outra metáfora para pensarmos juntos. Uma pedra rara, que é você, ela pode estar no mesmo ambiente que outras pedras comuns. O que muda não é o lugar, mas é o valor interno que você tem. Quando você assume responsabilidade emocional, você para de esperar que o mundo mude e você começa a se lapidar por dentro, a utilizar a sua inteligência emocional, a ficar com a atenção plena nas suas emoções e nos seus pensamentos. Sabe por quê? Porque as pedras raras não se tornam valiosas porque alguém as valida, porque alguém vai lá e valida essa pedra rara, mas porque elas reconhecem quem são. Então, a partir do momento que você tem consciência de quem você é, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos,
você vai ter atitude em prol da sua saúde emocional. Você vai se reconhecer o quão bom, o quão importante e o quão raro você é. Então, Janeiro Branco, ele passa por esses pensamentos, por essas condições, por essas falas que eu estou trazendo de consciência. Mas a consciência emocional que você constrói agora e que vai te acompanhar o ano inteiro. Essa consciência emocional não sou eu, a doutora Helenise, psicóloga, neuropsicóloga, que está colocando aí para que você se aproprie. Mas é a partir dessa fala, da minha fala e da sua escuta e da sua consciência emocional que você vai construir sim um ano repleto de sabedoria, repleto de motivação, repleto de esperança e principalmente de propósito. Precisamos mudar, sempre. A mudança ela é necessária. E o programa Pedra Rara, com a psicologia sem fronteira, que leva para o mundo todo uma escuta ativa, uma fala ativa e temas importantes, porque cada pessoa que escuta o programa Pedra Rara carrega consigo um valor único. E o propósito do programa Pedra Rara é isso, é te ajudar a dar o primeiro passo. O primeiro passo que é você olhar para dentro de si, você estabelecer momentos cognitivos, novas formas de viver, momentos de sentir, momentos de aprender, momentos de controle, momentos de conversar com você e com as suas emoções. Você assumindo responsabilidade emocional, você deixa de esperar pelo outro. Você faz para o outro, mas não porque você gostaria que fizesse para você. Você faz para o outro porque para você fazer e ajudar o outro te faz bem. Porque você encontra no seu fazer sossego, paz e consciência emocional. Então não tem como lapidar uma pedra rara se você não entender o porquê de existir. O porquê eu preciso mudar na minha forma de pensar. O porquê eu preciso entrar em contato com o meu sentir, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E quando eu descubro que eu estou vivo de verdade, internamente e externamente, eu posso sim mudar tudo. Tudo que me cerca, tudo que me pertence, tudo o que eu tenho como propósito. E a grande mudança é sempre de dentro para fora. Não se lamente com o que acontece ou aconteceu com você. Nem por isso você vai negar a sua dor. Mas você, por meio do seu controle emocional, da sua consciência, você vai sim estar entre outras pedras comuns, sendo você uma pedra rara, e você vai perceber que o seu valor é interno e que esse valor você lapidou, você preparou, você cuidou e com certeza germinou paz, esperança, saúde emocional e controle da sua vida. Então lembre-se, pedras raras não se tornam valiosas porque alguém disse que ela tem valor, mas sim porque elas são reconhecidas, mas sim porque você se reconhece como uma pedra rara. Então essa consciência, ela vai construir
o seu agora. E eu garanto para você que vai te acompanhar a tua vida toda. Todos os dias é um dia para você se tornar uma pedra rara. Eu vou me despedir de você com a seguinte metáfora. Você é uma pedra rara e a partir disso você vai escolher onde você vai estar, com quem vai estar, o que vai fazer e como vai fazer. E quando alguma situação disfuncional acontecer com você, de imediato você vai pensar sobre isso e depois perceber qual é o sentimento e a emoção que está tomando conta de você, para que você depois provoque mudança no ambiente ou até mesmo na sua forma de pensar e de agir. Eu finalizo com um abraço carinhoso e que você continue sendo essa pedra rara e única. Um forte abraço.